Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o poeta francês Jacques Roubaud, um dos mais representativos da literatura francesa contemporânea. Nascido em 1932 e residindo em Paris, o autor se declara compositor de poemas e matemática e leciona na Université Paris de Nanterre. Além de diversos livros de poemas, publicou também romances e obras de tradução do inglês para o francês. É autor participante do grupo Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, ou Oficina de Literatura Potencial, surgido na França na década de 1960, movimento que incluiu também autores como Raymond Queneau, Ítalo Calvino e Georges Perec, entre outros. A proposta dessa tendência de vanguarda, herdeira dos princípios formulados por Edgar Allan Poe, Mallarmé e Valéry, é a da formulação de programas prévios para a criação de obras literárias, tais como escrever um romance sem o uso da letra A, ou, no caso de Rimbaud, do livro de poesia intitulado Algo Preto, em que cada um dos poemas tem exatamente 9 versos. Marcel Benabou e Jacques Roubaud, no artigo intitulado Qu'est-ce que c'est l'Oulipo? O que é o Oulipo? Dizem que, abre aspas, é a literatura em quantidade ilimitada, potencialmente produzível até o fim dos tempos, em grande quantidade, infinitas para todos os usos. Fecha aspas. Os autores definem o participante do Oulipo como, abre aspas, um rato que constrói seu próprio labirinto de onde se propõe a sair. Fecha aspas. Podemos, inicialmente, recordar procedimento semelhante adotado na mesma época pela poeta portuguesa Anna Hatterley, expoente da POEX, ou Poesia Experimental Portuguesa, que também adotou regras anteriores à criação dos poemas, em obras como Leonorana, regras que ela chamou de programas poéticos. Talvez pensando na música de programa do compositor francês Hector Berlioz, na Sinfonia Fantástica e em outras peças musicais, para as quais elaborou resumos sobre o conteúdo de cada movimento sonoro, dando, desse modo, um caráter ilustrativo a cada sequência sonora, o som da percussão imitando o ruído da tempestade, por exemplo. Estamos falando, portanto, de artistas que procuram banir ou limitar ao máximo a presença do acaso na obra de arte, ao mesmo tempo que se aproximam da matemática e, em particular, do cálculo de probabilidades. Conforme escreve Caio Meira,
professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também um tradutor de poesia interessante. Ele publicou na Coyote traduções de um poeta que nós já estudamos, que me foge agora o nome. Então, segundo Caio Meira, abre aspas, poucos poetas levaram tão a sério a injunção rambodiana. É preciso ser absolutamente moderno, quanto o francês Jacques Roubaud. No âmbito da sua poesia, isso significa produzir que incorpora de forma embrionária a complexidade da experiência da modernidade ou da pós-modernidade, já que o mundo contemporâneo vem progressivamente abolindo o padrão das medidas, dos comedimentos ou da moderação, ao tempo em que as fronteiras, em que medidas buscar o poético. Perdão, vou ler de novo aqui. No âmbito da sua poesia, isso significa uma produção que incorpora, de forma embrionária, a complexidade da experiência da modernidade ou da pós-modernidade, já que o mundo contemporâneo vem progressivamente abolindo o padrão das medidas, dos comedimentos ou da moderação ao tempo. Em que fronteiras ou em que medidas buscar o poético? Roubaud investe justamente nesse abismo de indeterminação do mundo para levar sua escrita às fronteiras em que, tradicionalmente, não deveria haver poesia. A matemática, a narrativa aventuresca, o ensaio, o romance policial, a fotonovela, o jogo, o passeio, o labirinto, o teatro, a autobiografia, os quadrinhos, etc. Seu livro de estreia, E o símbolo matemático, A na teoria dos conjuntos, de 1967, tem a estrutura do jogo japonês de Go. São 361 textos, correspondentes às 361 interseções do tabuleiro do jogo. Matemático de formação, ele publica, em 1973, 31 ao cubo, com 31 poemas de 31 versos e 31 sílabas, tudo regido pelos mesmos princípios do haikai. Mas não é apenas nas fronteiras da lógica ou na poesia japonesa que Roubaud vai buscar seus constrangimentos no sentido de pressão ou compressão poéticos. Em L'Événement de Héloïse, de 1987, por exemplo, o poeta faz um pastiche do romance policial inglês. Já em Le Grand Incendie de Londres, de 1989, Roubaud transforma em textos poéticos os reveses de um ambicioso projeto de escrever um grande romance autobiográfico. Roubaud, assim como outros ulipianos,
preocupa-se em inventar estratégias e tramas que levem a momentos mais intensos de convivência com a língua, a escrita e, por fim, o poético. Assim, partindo de um fracasso pessoal, o projeto do romance Le Grand Incendie, Roubaud serve-se desse malogro como fulcro de seu trabalho, fazendo da literatura uma arte da busca do potencial que não pode estar senão na origem de cada coisa. Devolver a poesia a seu começo, com seus enigmas, indagações, abismos e aporias, é seu grande projeto. Com quelque chose de noir, ou na tradução brasileira, Algo Preto, livro de 1986, que se apresenta como o diário de uma perda, Roubaud atinge seu ápice poético até o momento. Para além da sua capacidade crítica e inventiva, este livro se destaca pelo enfrentamento da experiência da morte. Trata-se de uma convivência poética com o extremo, em todos os sentidos do termo, o mais intenso, mas também o terminal, ou o que está a ponto de se extinguir, transformando a densidade em outro começo. Esse Algo Preto não poderia apresentar melhor uma escrita poética que busca a frequentação de suas fronteiras. Fecha aspas, fim da citação do Caio Meira. A respeito desse livro inusitado, todo ele construído a partir de relações numéricas, com o 9, escreve a sua tradutora, Inês Ozek Depré. Algo Preto, de certa maneira, foge um pouco à regra. Escrito em 1986, após a morte prematura de sua mulher, a fotógrafa Alice Cleo Roubaud, e malgrado o cuidado prosódico e o alto teor poético dos poemas, o livro ultrapassa a questão dos procedimentos e das regras de construção, para atingir um máximo grau de criação no ensejo de dizer a morte da pessoa amada. A morte é vácuo, solidão, perda. Neste poema, em 9 seções, o poeta tenta exprimir a secura do vazio como por instantâneos, por isso o preto e branco, adotando o tom da imobilidade sugestiva do fotógrafo para fixar ao mesmo tempo o nada, teus olhos em minha boca no lugar destinada, o irreversível, não te salvei da noite difícil, mas captando simultaneamente o instante em que de 2 resta apenas um que sofre. Quando a Inês Ozek Depré fala do preto e branco, ela se refere à capa do livro, né? Uma grande sacada da editora Perspectiva. As formas e tons variam. Perdão. Fragmentos, visões, pensamentos. E a progressão
segue o processo do desaparecimento. O corpo morto, as lembranças, o fim da morte, o fim. Quando tua morte se acabar, eu estarei morto. O verso é livre, mas a forma nunca é prosaica. A apresentação da tradução americana evoca como procedimento fundamental o de tentativa-erro, que se concretiza nas variações, meditações, sessões 1, 2 e 5, novelas 2, 3, 4, sessão 7, não vida 2, 3, 4, sessão 9. O volume termina com um poema intitulado Nada. Peças, portanto, em que o cuidado, a atenção prestada ao dizer, se equilibram com o amor, a cumplicidade com a mulher amada, e os instantes vividos, jamais patéticos, mas precisos como uma dor aguda, surpreendentes, cuja forma acurada produz uma grande emoção estética e afetiva. Algo preto que se fecha e se cala, uma deposição pura e inacabada. O passado da tradição, a poesia trovadoresca ou japonesa, subjacente, o rigor e a regra, todos os elementos que na nossa língua oferecem, assim esperamos, algo novo, e que, no caso, a tradução se esforçou em Keep It New, Inês Isaac Depré. Muito bem, vamos ler um poema que está na página 27 do livro. Em mim reinava a desolação. Onde tua inexistência era tão forte, tornara-se forma de ser. Em mim reinava a desolação, como falando em voz baixa. Mas as palavras não tinham força, a força de atravessar apenas, pois não havia o quê. Volta-se para o mundo, volta-se para si, não se queira habitar de modo algum, é o núcleo habitual do infortúnio. Você era a nossa maneira de tratamento. Fora. Morta, eu não podia mais dizer senão tu. Temos aqui um poema construído em 9 versos, separados pelo uso do espaço duplo entre as linhas, sem divisão estrófica. O primeiro verso é um paradoxo quase camoniano entre ausência e presença. Onde tua inexistência era tão forte, tornara-se forma de ser. Nas 3 linhas seguintes, o paradoxo continua, agora no campo da logopeia, quando as palavras do enunciante, não pronunciadas, aproximam-se do silêncio. A morte da mulher é então expressa em versos mais enigmáticos. Volta-se para o mundo, volta-se para si, não se queira habitar de modo algum. No verso final, ao mudar a forma de tratamento em relação à esposa, de você para o tu, o poeta atribui solenidade, distanciamento e, ao mesmo tempo, lirismo à nomeação da mulher amada. Em outro poema, lemos: ponto vacilante,
ponto vacilante. Retornando-te, sem massa alguma, sem dificuldade alguma, lenta para o ponto vacilante do duvidar de tudo. Não, perdão. Onde estás? Onde estás? Quem? Sob a lâmpada, cercada de preto, disponho-te. Em tuas dimensões, preto cai, sob os ângulos, quase uma poeira. Imagem sem espessura, voz sem espessura, a terra que te esfrega, o mundo do qual nada mais te separa, sob a lâmpada, na noite, cercado de preto, contra a porta. Nesta composição, também dividida em 9 linhas, separadas por espaços duplos, porém com a espacialização de palavras isoladas e versos ou pedaços de versos, à maneira de Mallarmé, o poeta é ainda mais sutil. A ausência da companheira é associada ao escuro, à bidimensionalidade, à poeira, a uma imagem sem espessura, a uma voz sem espessura, outro modo de se referir ao silêncio, à noite, ou seja, ao que é impalpável, invisível, inaudível. Ao mesmo tempo, porém, ela está presente como memória, quase espectral, tal como lemos na última linha, sob a lâmpada, na noite, cercado de preto contra a parede. Vamos ler agora um poema que está na página 52. Esse livro é fascinante. Eu recomendo muito a vocês. Luz, por exemplo. Luz, por exemplo, preto, vidros, boca fechada, abrindo-se à língua, janela, reunião de gizes, seios, depois embaixo a mão se aproxima, penetra, abre, lábios penetrados, de joelhos, lâmpada lá, molhada, olhar repleto de tudo. Neste poema, um dos mais concisos do volume, temos um quase epitáfio, aliás, gênero poético de origem grega, em que a sintaxe está quase ausente, pelo uso da elipse e linguagem substantiva fraturada. Aqui insinua-se uma recordação erótica do toque amoroso, como que a desafiar ou subverter o sentimento de luto. Aquela que está ausente presentifica-se pela reminiscência de uma imagem quase viva. Agora na página 71. Nem o que acontece, nem o que não acontece. Todo o resto permanecendo igual. No espelho, circular, virtual e fechado, a linguagem não tem poder algum. Quando tua morte se acabar, e ela se acabará, porque fala, quando tua morte se acabar, e ela se acabará, como toda morte, como tudo. Quando tua morte se acabar, eu estarei morto. Neste poema, dividido em 2 dísticos, um terceto e uma linha isolada, somamos 8 versos. O número 9 se completa com a linha ausente, possível representação icônica da mulher ausente.
As linhas iniciais expressam a banalidade da repetição dos gestos e ações, que perdem o sentido ante o sentimento de luto. A própria linguagem torna-se oca, assim como o reflexo no espelho. As duas estrofes finais, as mais fortes do poema, e talvez do livro, expressam, via logopeia, a ideia de que a morte de um só acabará com a morte do outro, o que significa, entre outras possíveis interpretações, o ingresso no absoluto esquecimento de si, do outro e do mundo, logo, também a extinção da dor. Em outra leitura, próxima ao romantismo europeu do século XIX, a morte significa a reunião dos amantes em outra dimensão de existência. Por fim, na página 73, lemos Retrato em Meditação 3. Adormecida de sua ausência absoluta, desperta na sua ausência intermitente, seu blue jeans, seus seios, suas meias, suas nádegas, seus tênis. Isto é uma aventura sentimental. Corpo tão limpo, se por acaso ela gritava, nada senão uma dor mental, atravessando Paris deserta, agosto. A música, imediatamente nua, sua blusa, seus seios, seu blue jeans, suas nádegas, suas meias, seus tênis brancos. Docilmente, mas totalmente por acaso, dormir, gozar, falar nua, talvez, inaudível. Aqui temos um poema dividido em 9 estrofes, sendo 2 dísticos e 7 linhas isoladas, em que, novamente, a memória erótica intervém de forma metonímica, expressa nos seios, meias, tênis, blue jeans da companheira morta. A recordação amorosa adquire uma capacidade quase mágica de evocação, como o autor diz no dístico inicial. Adormecida de sua ausência absoluta, desperta na tua ausência intermitente. Novo paradoxo de um poeta que, em sua lírica amorosa, pode ser comparado ao Camões dos sonetos à sua bela namorada chinesa, Dinamene, morta no naufrágio de um navio que atravessava o rio Mekong. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler mais alguns poemas breves. Este aqui em uma única linha. Algo preto que se fecha e se cala, uma deposição pura, inacabada. Teu nome não se suprime, mas permanecerá sem descrição, que viria quebrar essa solidez para transformá-la em enunciado maleável, menos exigente, fraco, irrisório e, para resumir, falso. Para quem sabe ler, só os limbos do entendimento e o sol que te empacotava entre 2 vidraças. Agora sem semelhança. Agora sem semelhança. Sem tempo mesmo, sem infinito. Sem estanho preto e entre, mão cheia, sombria de pelos. Agora surda, tendo cessado de ser nua,
tendo cessado de ser mulher, tendo cessado, agora que não há nada para ver, nada, a semelhança, não delira e deseja, agora não retornas em minha mão, nem uma luva, nem um suor, para lâmpadas em nossa volta, nós, grandes evangélicos. Olha, a luz rastejante que de novo te recolhe ao leito. Muito bem, e aqui terminamos a aula de hoje e também o curso Poetas de França. Em 2024, teremos várias outras novidades que depois eu informarei a vocês via e-mail e WhatsApp. Espero que todos tenham um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano e espero revê-los em 2024. Boa noite a todos e até breve.